Vida Vivida de hoje recebe um convidado que tem a palavra como ferramenta de trabalho. Seja no jornal o Globo, no seu blog na internet ou no livro que lançou recentemente, ele narra até os fatos mais cotidianos com o olhar crítico de um profissional ciente do seu papel. Além do ofício de jornalista, herdou dos pais a paixão pela profissão que exerce sem folga há quase 30 anos. Desde 2001, é repórter especial do jornal o Globo, onde assina a coluna Dois Cafés e a Conta na revista de domingo. Eu recebo hoje o jornalista Mauro Ventura. Mauro, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Eu já separei a água, hoje você não precisa se preocupar com a conta. Obrigado. Você lembra se alguma vez a sua coluna já chamou Duas Águas e a Conta? Ah, já, porque essa era uma discussão no início. Ela ficaria sempre chamada Dois Cafés e a Conta, mesmo que a pessoa pedisse um saquê, uma cerveja, um uísque, ou o nome mudaria conforme a pessoa seria dois saquês e dois uísques. Aí a gente resolveu que o espírito seria Dois Cafés e a Conta, mas mudaria. Então, às vezes, é duas cervejas, dois uísques, dois cafés. E é muito curioso porque as pessoas mandam sugestões, não sabem como dizer, e mandam assim, eu queria sugerir um personagem para a coluna 2, xxx e a conta, para a coluna 2, bebidas e a conta, para a coluna 2, 3 pontinhos e a conta. E, informalmente pode chamar de Dois Cafés e a Conta. Mas realmente, então, é de acordo com o que o convidado pede? Pessoa que escolhe o local e a bebida. Fica à vontade para escolher. E o perfil dos convidados também é muito variado, assim. É muito variado. Você que decide isso? Eu que decido, independência total, e o critério é, assim, a pessoa estar fazendo algo diferente do que costuma fazer. Por exemplo, não entra um músico lançando um disco, não entra um diretor lançando um filme, e a ideia é que sejam personagens que você não encontre no resto do jornal. Porque se você poderia ver esse personagem na revista da TV, ou na Rio, na editoria Rio, aí não tem sentido, porquê, porque né? aí sairia lá. Então é um espaço para pessoas que normalmente você não veria. Legal. E Mauro, como que isso começou? Como que você começou na carreira de jornalismo? Porque seus pais também são jornalistas, eles te influenciaram nisso? Na verdade, eles me influenciaram a não fazer. Porque é o seguinte, a nossa casa era uma espécie de ponto de encontro dos intelectuais e artistas na URCA. Todo mundo que você possa imaginar estava lá discutindo os destinos do país. Você encontrava Glauber Rocha, encontrava Paulo Pontes, Flávio Rangel, os cineastas todos intelectuais, e aquilo me seduzia muito. E eles tinham um certo receio, meus pais, de que eu tivesse uma visão muito romantizada e glamourizada do jornalismo, porque eles também recebiam convites para peças, para filmes, para tudo. Esse meio artístico sempre fez parte da minha vida. Aí eles pensavam, será que o Mauro tem noção de que o jornalismo é uma profissão muito dura, muito complicada, que paga mal, enfim. E aí eles assim, nunca estimularam muito. Como meus amigos foram quase todos para engenharia, eu fui para engenharia. Aí fiz 4 anos e meio de engenharia. Mas eu odiava, detestava engenharia. Não tem nada a ver com jornalismo. Eu era péssimo aluno, eu repetia cálculo 3, estrutura dos materiais. Me sentia assim, minha autoestima estava no pé. Mas não tinha coragem de largar. Até que um dia, faltando meio período, eu resolvi largar tudo e mudar de profissão. Mas não sabia o que ainda. Aí resolvi fazer economia, mas também não tinha nada a ver comigo. Aí não cheguei a cursar. Aí resolvi fazer história, aí passei. Aí quando eu estava para me inscrever, eu falei, a quem eu estou tentando me enganar? Eu quero fazer jornalismo, é uma coisa que está, assim... um amigo meu que é escritor e jornalista falou, você não pode contrariar os seus genes. Então isso aí devia estar, assim, latente em mim, mas eu não queria aceitar. Porque, na verdade, eu nunca escrevi nada, assim. Quando eu era adolescente, eu não era aquele cara que ficava escrevendo poema para namorada, ou ficava escrevendo contos. Não, eu não tinha nenhuma experiência de escrita. Nada indicava que eu poderia viver de escrita. E aí, como eu já tinha perdido muito tempo de vida, era um salto meio no escuro. Você tinha quantos anos? Já devia ter 21, talvez, uns 21 anos. Aí eu falei, é um risco. Aí o que aconteceu? Eu me tornei uma pessoa absolutamente obsessiva. Porque eu falei, primeiro, eu não posso mais perder tempo. Segundo, eu tenho pais, né, que lidam com escrita. Meu pai é famoso. Todo mundo vai me comparar com meu pai. Vai falar, filho do Zeni Ventura. Aí eu resolvi ficar uma pessoa obsessiva. Eu pegava as reportagens que eu gostava, de que eu gostava, e aí eu ficava mapeando e vendo como é que o repórter começou, como é que ele encadeou os parágrafos, como é que ele terminou, que palavras ele usou, porque eu sabia que a comparação era muito grande e eu sabia que eu ia precisar me destacar, porque eu não tinha como tentar mais uma profissão, já era demais, né? Já tinha passado muito tempo, né?
Aí você entrou na faculdade, formou em jornalismo e já foi direto para o impresso. Exatamente. Eu já, mesmo na faculdade, já comecei a trabalhar fazendo 2 jornais e uma revista para a Prefeitura do Rio. Depois eu trabalhei numa agência de notícias. Aí eu fui para a Isto É. Aí da Isto É eu fui para o Jornal do Brasil. Aí passei 14 anos no Jornal do Brasil. Aí lá eu fiz tudo, né? Fui de repórter a repórter especial, editor de vários cadernos, colunista, até que eu me mudei para o Globo, onde eu estou há 11 anos. E como é que foi? Você já foi colega de profissão do seu pai, mas vocês também já foram conconcorrentes, né? Como verdade. É que foi isso? Até essa concorrência me assustou muito, porque é o seguinte, meu pai era colunista do Caderno B. E ele escrevia aos sábados, na última página do Caderno B. E aí um dia ele vai para o Globo. Ele saiu e foi para o Globo. Aí o meu chefe me chama e fala, como você bem sabe, seu pai está indo para o Globo. E a gente tem esse espaço agora no Caderno B, na contracapa. E meu pai ia ocupar o mesmo espaço, no mesmo dia, sábado, no segundo caderno. Aí ele falou, eu queria que você substituísse seu pai. Eu falei, você tá maluco? Você tá doido? Quer dizer, eu não falei isso, eu pensei. Eu disse para ele assim, eu posso pensar? Porque eu ia passar a ser concorrente do meu pai. A gente ia passar a sair, a mesma colunistas, no mesmo dia, nos cadernos concorrentes, na contracapa do caderno. Loucura, né? Aí eu falei, ele falou, você pode pensar. Eu falei, quanto tempo eu tenho? Ele falou, até amanhã. Aí, como tudo na minha vida, eu aceitei, eu topei. Eu não penso muito nas consequências, porque senão eu desisto. Aí eu topei, aceitei. E aí eu pensei, vou fazer uma coluna diferente da dele. Ele pegava um tema e aprofundava. Eu pegava vários temas e fazia espécie de crônicas. E aí foi legal, porque realmente ficamos com estilos diferentes, embora concorrendo, com estilos diferentes. E o fato de seu pai ser jornalista te ajudava, mas você também sentiu preconceito já das pessoas com você? Porque você foi para o Jornal do Brasil, Exatamente. Seu pai já trabalhava lá, depois você foi para o Globo. Entre prós e contras, foi muito melhor. Quer dizer, eu tive muito mais vantagens. Claro que eu tive essas desvantagens. Por exemplo, eu virei editor do Caderno B, que na época era o principal caderno de cultura, e meu pai já tinha sido editor. Minha mãe já tinha trabalhado lá como editora assistente. Então as pessoas que eu passei a chefiar eram muito mais velhas do que eu e eram contemporâneas dos meus pais, colegas dos meus pais, tinham trabalhado com os meus pais. A primeira coisa que eu ouvi quando cheguei para assumir foi de uma repórter, foi também filho de Zuenir Ventura até eu. Então começou assim. Aí eu já tinha essa coisa minha de obsessão, aí eu acabei me conseguindo, né, acabar com os preconceitos, a tal ponto que depois as pessoas nem falavam mais isso. Mauro, a gente vai para o intervalo rapidinho, no próximo bloco, mais curiosidades do nosso entrevistado de hoje, Mauro Ventura. Estamos de volta com Vida Vivida, hoje recebendo o jornalista Mauro Ventura. Mauro, a gente estava falando da sua carreira no jornal impresso e você começou no JB, no Jornal do Brasil, que é um jornal que hoje em dia não existe mais. Como que você vê o futuro do jornal impresso no Brasil? Olha, eu vejo com otimismo, mas evidentemente que hoje em dia você não concebe um jornal sem as mídias sociais e sem a interatividade, ou seja, sem a participação do leitor e sem as mídias sociais, sem Facebook, sem Twitter. O Globo está apostando muito no jornal impresso, está com um novo parque, assim, investindo no parque gráfico, com novas máquinas, vai ser todo colorido e ao mesmo tempo sem descuidar das mídias sociais, que são realmente absolutamente fundamentais. Então acho que tem essa convergência, vai sustentar os jornais durante muito tempo. Enfim. Pois é, isso que eu queria saber, o que mudou daquela época que você começou a fazer jornalismo impresso para hoje em dia? Porque agora com a era digital, muda bastante. Muda, né? Você não concebia, imagina, hoje em dia você ia direto para o impresso, era a tua escolha. E hoje em dia muita gente já chega querendo ir para a mídia digital, dentro até da própria imprensa, já vai com essa visão, eu quero ser mídia... E esses jovens, eles já chegam com conhecimento, esses jovens formados, né, nas faculdades, conhecimento digital, às vezes maior do que o nosso, que estamos lá dentro, e chegam com mais conhecimento do que nós. Isso é uma coisa impensável alguns anos. Você imagina, quem chega recém-formado saber mais do que a gente. Isso tem acontecido. E assim, você tem blog, tem Facebook. Por ser um formador de opinião, você acha que tem um limite para se expor nessas redes sociais, ou mesmo que seja uma conta pessoal? Como é que é você? O blog eu uso muito para colocar os bastidores do que eu estou fazendo, colocar coisas que eu não posso botar nas matérias, eu boto lá. Porque nessa profissão,
uma coisa da minha carreira é que eu passei por tudo, desde colunista e repórter até editor, muito tempo. E aí eu escrevia desde pequenas crônicas desse tamaninho até reportagem de 11 páginas. E aí eu tento usar isso tudo, né? No jornal eu escrevo mais, na coluna eu escrevo menos, no Twitter menos ainda. É tudo poder escrever, passar o recado nos vários tamanhos, né? Isso que eu acho sedutor, né? E além do blog, do jornal, você lançou agora um livro, é o Espetáculo Mais Triste da Terra. Como que foi escrever esse livro? De onde surgiu a ideia de contar essa tragédia? Fala um pouco pra gente. Eu comecei a escrever 22 livros. Nenhum deles eu passei do primeiro capítulo, porque é muito difícil você escrever conciliando com o jornalismo. E aí todos eu parei. E esse eu vi que tinha assim, personagens muito ricos. Eu ouvi falar da história há muito tempo, por causa do Profeta Gentileza, que Marisa Monte já cantou música, já fez música para ele, o Gonzaguinha, o Joãozinho 30 fez um desfile sobre ele, e eu tinha esse personagem. E aí depois eu ouvi falar do Pitangui. Todos eles, do cirurgião plástico, todos eles se relacionavam ao circo. Aí eu comecei a pesquisar essa história, vi que tinha personagens fascinantes, como uma elefanta, vi que tinha uma chefe de escoteiros, eu vi que ia completar 50 anos dessa tragédia, que foi o maior incêndio de todos os tempos no Brasil, a maior tragédia circense de todos os tempos na humanidade. Era uma história que ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido. Era uma história que marcou o mundo na época, há 50 anos, e que ninguém mais sabia. E eu queria entender por que ninguém mais ouviu falar. Fala disso. Por que não se fala? Aí eu comecei a pesquisar e eu vi que tinha um material muito rico. E aí o livro realmente ele tem vários componentes, porque tem um componente policial, um componente médico, porque foi um divisor de águas na cirurgia plástica brasileira. O Pitangui diz que essa tragédia muda a cirurgia plástica brasileira. Ela era vista como uma coisa cosmética e ela passa a ter uma relevância social. Ele tem componentes judiciais, essa história. Tem vários componentes, né? Componentes de solidariedade. Aí eu vi que era uma história muito rica. Deve ter sido muito impactante para você pesquisar, reviver isso tudo. Foi muito doloroso, porque você tinha que lidar com tragédia, assim, porque o livro, na verdade, ele tem muita tragédia, mas ele tem muita solidariedade, muito heroísmo, muita superação. Ele não é um livro assim para baixo, ele tem todo esse lado para cima. Mas você ouvia ali as pessoas contando, né, que perderam os filhos. E a minha filha nasceu junto com o livro. Ela nasceu na época? Exatamente, ela tem mais ou menos a idade do livro, né? Ela está com 2 anos e meio. E aí você, ao mesmo tempo que ela funcionava como um contraponto à tragédia, porque era um alívio, né, encontrá-la e ver aquele ser cheio de vida, me trazia muita dor conversar com as pessoas e saber que elas tinham perdido o que elas tinham de mais precioso, que eram os filhos, porque 70% das vítimas foram crianças. Sim. Morreram mais de 500 pessoas. E aí você saber, né, que elas tinham perdido isso foi muito doloroso escrever. Foi muito desgastante fisicamente, porque eu tinha que conciliar com o jornal, e emocionalmente. Mudando de assunto, vamos falar de coisa boa, porque eu ouvi falar que além da sua filha tá chegando mais um herdeiro aí, mas quem vai contar isso pra gente não é você. Amorzinho, olha só o mico que você me faz pagar. Aqui estou eu, vou contar um pouquinho da nossa história. A gente se conheceu numa festa, e depois disso a gente começou a sair e o Mauro tava louco pra casar. Não, mentira. O Mauro tava louco pra ter filho, eu que tava louca pra casar. Não, eu nem tava louca pra casar, mas aí ele ficava insistindo comigo que queria ter filho. E eu dizia pra ele que não, só depois de casar. Ele falou assim, então tá, então vamos casar. E aí nós casamos e um pouco depois, 2 anos depois, nasceu Alice, nossa pequena princesa, que a gente ama. E agora estou grávida do meu 2º filho. O Mauro é uma pessoa maravilhosa, ele é um jornalista super competente. Se tem uma palavra assim que para definir ele é perfeccionista, ele é super perfeccionista com as matérias, ele não quer que saia nada errado, ele recheca tudo 1000 vezes. Ele também é muito comprometido com tudo que ele se propõe a fazer. E é isso, acho que isso resume bem o Mauro. Fora que ele é um pai e um marido maravilhoso. Amorzinho, é isso, eu te amo muito e que venham mais muitos e muitos anos para nós aí pela frente, com os nossos filhinhos. Dei um furo jornalístico? É verdade, ninguém sabe ainda. Sabendo em primeira mão aqui no programa. Ainda não era público.
Agora que se tornou público. Mauro, a gente vai para mais um intervalo. Na volta a gente continua com mais curiosidades do nosso entrevistado. Não saia daí. Estamos de volta com Vida Vivida, recebendo hoje o jornalista e colunista Mauro Ventura. Mauro, a gente ficou sabendo agora que vai chegar mais um herdeiro. Tem mais algum projeto, mais um livro para chegar junto também? Não, até tem mais uma ideia de livro, mas ainda, quer dizer, ainda nem apresentei para a editora, enfim, ainda é uma coisa muito incipiente, né, muito embrionária. Mas você já tem ideia sobre o que você quer falar? E também é a não ficção, que é o meu caminho. Meu caminho é esse, escrever não ficção. Eu não tenho ideia, assim, de criar um personagem, a minha inspiração nunca vem assim, um personagem, uma história. Eu sempre prefiro partir de uma base real e aí dar um tratamento de não ficção a ela. Ou dar um tratamento, de ficção a isso. Ou seja, o chamado jornalismo literário. Mauro, outro grande momento da sua carreira foi a reportagem Tribunal do Tráfico que você fez acompanhando o pastor Marcos Pereira. Como que foi? De onde surgiu a ideia também de fazer essa reportagem? Na verdade, eu já estava, assim, subindo as favelas atrás de um livro. Era um desses 22 livros, era a influência das igrejas evangélicas nas favelas. E por conta disso eu estava visitando, né, algumas favelas, tentando entender essa relação, essa força evangélica nas favelas. E aí numa dessas, acabei conhecendo o pastor, porque é um desses líderes, né, evangélicos, e aí um dia ele me liga perguntando se eu queria ir salvar um menino e acompanhá-lo numa dessas idas. E aí eu fui, e o menino estava sendo barbaramente torturado, realmente foi muito doloroso ver isso acontecer, e acompanhar esse tribunal do tráfico, que nada mais é do que um tribunal de exceção, tribunal completamente fora da lei, onde o traficante é o juiz, ele é o promotor, ele é tudo, ele que decide. E esse menino tinha 14 anos, se eu não me engano, 14 ou 15 anos, ele tinha descumprido as regras locais, ou seja, ele tinha roubado na comunidade, ele era um próprio ladrão da comunidade. Isso é impensável na comunidade, isso é punido, às vezes até com a morte. Ele acabou, felizmente, ele não foi morto, foi torturado. Qual comunidade que foi? Isso aqui era um acordo de não revelar. Não pode revelar, ok. E aí, felizmente deu tudo certo, ele realmente, claro, ele foi torturado, muito torturado, mas escapou com vida. Você chegou lá, você chegou a ver ele sendo torturado? Eu cheguei, ele já tinha se passado um tempo sendo torturado, mas eu ainda acompanhei alguma coisa de tortura nele, né? E aí é uma sensação de impotência muito grande, porque você não pode fazer nada, você está cercado de traficantes, só à minha vista devia ter uns 10, 13 traficantes muito armados, fora os que eu não estava vendo. Isso se desenrola ali, no meio da comunidade, todo mundo assistindo. Você não ficou com medo, ainda mais depois que aconteceu com o Tim Lopes, fiquei né? Fiquei com muito medo, claro. Fiquei com muito medo, porque você não pode fazer nada, né? Você está totalmente ali à mercê e nas mãos deles, né? Fiquei, mas felizmente deu tudo certo. Aí você teve a ideia de escrever isso para o Jornal Globo? Exatamente, porque isso não era matéria, não era nada. Isso eu estava acompanhando como parte da história de uma pesquisa, de uma pesquisa minha própria. Aí eu cheguei no jornal e comuniquei isso, né? E aí se interessaram por uma reportagem. E assim, você escreve mais matérias sobre cultura, comportamento no Jornal Globo, mas tanto o seu livro quanto essa reportagem que te deu 2 prêmios são matérias de um jornalismo mais investigativo, uma coisa mais... Você tem interesse de enveredar mais para esse lado, trabalhar mais... A minha formação é cultural, eu trabalhei a vida inteira em cultura, meus pais também trabalharam muito em cultura, e foi um caminho meio natural. Cultura e comportamento, mas eu adoro essa área investigativa, adoro essa área policial. Só que essa parte policial é muito dura, o dia a dia é muito complicado, você lidar o tempo inteiro com polícia e bandido, além de ser perigoso, é complicado. Enfim, tem gente que faz isso maravilhosamente bem, inclusive lá no Globo, mas não é a minha. Mas eu gosto do tema, então como conciliar isso? É tentar, assim, de vez em quando dar uma fugidinha com a anuência, a concordância dos meus chefes e fazer esse tipo de coisa, que aí supre esse meu lado, né? Eu já fiz muita matéria de polícia, de casos de pessoas que tiveram a sua vida interrompida, né, pela ação policial ou de bandidos. E aí, mas sempre pontualmente, não é uma coisa dia a dia, né? E eu tô vendo aqui, o Mauro chegou com um caderninho, tá sempre anotando. Como é que é isso? Você é jornalista 24 horas por dia? Não tem como não ser. Porque essa coisa, o assunto não tem hora para chegar. Ele pode chegar, você está dirigindo, você vê alguma coisa. Ou você pode estar tomando banho e aí você tem uma ideia. É uma coisa
pode vir a qualquer momento. Muitas vezes, o que eu faço? Ele não está à vista, mas eu estou participando de um almoço, e aí as pessoas falam coisas muito interessantes, aí eu simulo uma ida ao banheiro, vou lá ao banheiro, pego um papelzinho do bolso, anoto, guardanapo, muitas vezes em guardanapo, anoto, depois volto para lá e continuo a conversa. E se você pudesse destacar um momento marcante da sua carreira, uma entrevista ou, sei lá, o livro, qual seria um momento assim? É difícil porque eu fiz tanta coisa, né? Diferente. Você entrevista o Prestes, o Chacrinha, Tom Jobim, e ao mesmo tempo você entrevista pessoas assim comuns, pessoas com problemas. Você entrevista o Lula, entrevista a Fernando Henrique, entrevista a futura presidente, que é a Dilma, quando ela ainda tinha acabado de assumir o ministério, ninguém conhecia, foi a primeira matéria, o primeiro perfil dela. E ao mesmo tempo você faz essas pessoas comuns, que eu gosto muito de... Às vezes eu acho que eu prefiro, na verdade, conversar com as pessoas comuns do que com porque elas têm menos máscaras, né? Elas estão menos acostumadas a criar uma coraça, uma carapaça. Então eu gosto muito de realmente subir favela e... hoje em dia é mais complicado, né? Mas no começo era muito mais fácil você subir, né? Porque era muito menos arriscado. Mas teve uma, por exemplo, que foi um senhor que tinha desaparecido, a família não tinha notícias dele há 40 anos e, na verdade, ele veio tentar, ele era lá do Nordeste, veio tentar a sorte no Brasil e aí começou a beber muito, foi internado no manicômio e aí deram droga, ele ficou 40 anos dentro do manicômio até que uma mulher descobriu a existência dele e resolveu fazer a volta dele para o Ceará e o retorno dele à família. Eu acompanhei tudo, desde o momento em que encontrou até a volta dele para a família, ele viajando de avião, ele se reencontrando com a família, se readaptando no interior do Ceará, toda essa saga. E foi muito bonito ver essa pessoa que estava condenada à morte dentro do manicômio, cuja família não desconhecia o paradeiro há 40 anos, voltar ao seu convívio familiar. Foi muito bonito. Então tem muita... Mas esse é um dos milhares de exemplos. Tem muita coisa, né? Quase 30 anos de profissão. Eu fiz uma pergunta bem difícil agora. E minha memória é muito ruim, né? Então... E tem algum sonho ainda que você não realizou? Algum projeto, alguma coisa? Eu queria continuar, assim, abordando essas pessoas comuns. Eu acho que tem muita história ainda para ser contada. A gente tem muita coisa para ser contada nesse Brasil. Nesse país. Eu quero ainda viajar muito por esse país. Eu vejo meu pai, que ele já tinha muitos anos de profissão, quando ele foi para o Acre contar a história do Chico Mendes e ganhou o prêmio, escreveu o livro. Então, ele já tinha, sei lá, quase 60 anos, fez assim, um trabalho de reportagem espetacular. Então, esse espírito de repórter, espírito de jornalista, eu quero manter durante muito tempo. Então, eu ainda quero viajar muito, eu quero contar muita história de gente comum. Bom, Mauro, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. E assim, eu queria que você deixasse um recado para os jornalistas, para os estudantes de jornalismo, porque é uma profissão difícil, mas também é muito gratificante, né? Eu acho que é uma profissão que, assim, eu estava vendo até o Gay Talese falar, e meu pai também falar, que é uma profissão que você tem que ter muito orgulho dela, porque é uma profissão que é muito nobre, essa de você levar a público, né, trazer a público essas histórias e tentar perseguir, ser o mais fiel possível aos fatos, né, que é impossível você ser totalmente fiel, mas ter essa busca e ao mesmo tempo você ter muita humildade. Então você ter orgulho pela profissão, mas você ser humilde, né? Acho que você tem que conciliar essas duas coisas. É isso. Uma aula de jornalismo aqui hoje. Imagina. Muito obrigada, Mauro. Foi um prazer. Agradeço a oportunidade de falar um pouquinho. Obrigado. Obrigada, Mauro. Bom, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Se você quiser mandar uma sugestão pra gente, envie um e-mail para tvuniversidadecomc@gmail.com. E para rever nossos programas, acesse o site www.universidadetambemcomc.edu.br. Tchau e até o próximo Vida Vivida.